Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, você que é prevencionista, atua aí na área de segurança do trabalho e você também que estuda para os concursos afins, engenheiro de segurança, técnico de segurança, auditor fiscal do trabalho, esse vídeo foi pensado e elaborado para você. Ao final, inclusive, a gente vai resolver algumas questões sobre o assunto dessa aula. Pessoal, meu nome é Charles Oscar, sou auditor fiscal do trabalho e também professor de segurança e saúde no trabalho. E hoje vou tratar um assunto que vira e mexe, vem alguém no ministério questionar a gente. Senhor fiscal, não usar o EPI pode gerar demissão por justa causa? Então a gente vai responder essa pergunta na aula de hoje. Pessoal, para começar então, é importante a gente definir o que é EPI. Só relembrando aí o que está descrito na NR6, que assevera que EPI é todo dispositivo, por exemplo, capacete, luva, máscara para proteção respiratória ou produto, por exemplo, o Luvex, muito utilizado em oficina mecânica. Esse é um creme aí contra agentes químicos, de uso sempre individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos. Então, passado por essa definição conforme a NR6, a gente tem também algumas obrigações do empregador quanto ao EPI. O EPI, como todo mundo sabe, ele é gratuito, de forma alguma ele pode ser cobrado pela empresa. Outro aspecto importante, o empregador, pessoal, ele tem que fornecer o EPI que seja adequado ao risco e também em perfeito estado de conservação. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente faz o seguinte questionamento, por que meu empregado, eu dei o EPI para ele, mas ele não está utilizando? A gente precisa diagnosticar por que ele não está usando. Será porque o empregado simplesmente não quer usar? Ou porque tem alguma falha nesse processo de entrega desse EPI? Por exemplo, o que a norma prevê? O EPI tem que ser adequado ao risco. Vou dar um exemplo prático quando eu estava fiscalizando um aeroporto. Chegando lá para fiscalizar o aeroporto, verifiquei lá que os empregados, alguns estavam sem EPI na área ali de pátio, e outros me relataram que o EPI que eles tinham, no caso era um abafador, um protetor auricular tipo concha, tipo esse aqui, bem conforme está nesse desenho. Eles falaram para mim que não era a empresa que tinha dado, ou eles tinham ganhado de amigo, ou eles mesmos tinham comprado. Aí eu fui verificar o que estava ocorrendo. Verifiquei o PPR da empresa. O PPR da empresa de fato previa protetor auricular tipo concha, conforme esse desenho. Aí quando eu pedi a ficha de entrega de EPI, o que tinha lá? O que a empresa forneceu? Protetor auricular tipo plug, que atenua menos ruído comparado ao tipo concha. Então o que os empregados estavam fazendo? Ou não estavam usando, não porque não queriam, mas porque aquilo eles entendiam que não iam proteger contra o risco ali do ruído proveniente da aeronave. Ou acabavam comprando mesmo, ou ganhavam de algum amigo. Então, pessoal, quando a gente faz a pergunta, será que posso demitir por justa causa o meu empregado que não está usando o EPI? A gente tem que primeiro verificar por que ele não está usando o EPI. Porque uma situação é essa: o EPI que você, patrão, forneceu não é adequado ao risco. Uma segunda situação, não está em perfeito estado de conservação. Voltando aí, uma oficina mecânica que fiscalizei. Cheguei lá, tava todo mundo sem EPI. Ruído enorme naquela oficina. Notifiquei, empregador, forneça EPI aos seus empregados. Cheguei no outro dia, realmente um EPI. Mas o que aconteceu? O EPI que eles forneceram era um protetor auricular já usado, já estava inclusive danificado. Então acaba que nessa situação, muitas vezes o empregado acaba nem usando, porque fala: para que eu vou usar uma coisa que incomoda, que EPI incomoda, e que não vai minimizar esse ruído. Então muitas vezes o não uso do EPI
se dá por essa falha. Ou às vezes o EPI não é adequado ao risco, ou mesmo o EPI que é fornecido está em um mau estado de conservação. Então, aqui está um exemplo de ficha aí de entrega de EPI. Então, cabe ao empregador, como a gente viu, adquirir o adequado ao risco. Outro aspecto importante, o empregador, pessoal, ele tem que exigir que o empregado use o EPI. Então, cheguei numa marmoraria uma vez, lá tem muita poeira proveniente do processo lá. O pessoal, todo mundo, muitos ali estavam sem a máscara. E eu vi que o empregador, o patrão, tinha dado máscara pro pessoal. Aí eu fui questionar isso, aí o patrão falou, aqui, eu dei máscara, mas o pessoal não quer usar, o que eu posso fazer? Patrão, você pode advertir, você pode suspender esse empregado, você pode falar, seu João, não veio trabalhar sem sua máscara, volta para casa, amanhã você vem trabalhar com ela, porque eu não vou permitir aqui no meu ambiente você trabalhar sem o equipamento de proteção. Então vocês aí, como prevencionistas, vocês precisam estar em cima aí do colaborador. Muitos são difíceis de lidar, eu sei como é que é, mas é importante que a empresa exija que aquele trabalhador use aquele EPI. Como vou exigir isso? Não deixando ele trabalhar sem EPI. Se não está sem EPI, manda o cara embora para casa, dá advertência nele, porque só assim ele vai compreender que ele tem que de fato usar o EPI. Porque se o fiscal trabalha lá, chega na empresa, você deu o EPI, mas ele não está usando, ele vai ser multado. Por quê? Porque a empresa deixou de exigir o uso do EPI. Então, um outro aspecto importante, pessoal, é o empregador, ele tem que orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Isso ocorre, eu já vi em questão de trabalho em altura. O empregado foi, por exemplo, trabalhar em cima de um andaime, nunca tinha trabalhado em altura na vida, nunca tinha passado pelo aquele treinamento da NR35, chegou lá, o patrão só deu o cinto, falou, ô meu filho, usa esse cinto aí, pinta essa fachada aí e no final do dia a gente acerta. Pessoal, aquele cinto de segurança, às vezes se o trabalhador ele nunca usou ele nunca viu aquele cinto, ele às vezes nem vai conseguir utilizar aquele cinto, às vezes ele nem sabe como colocar aquele cinto. Então muitas vezes ele deixa para lá, não porque simplesmente não quer usar EPI, é simplesmente porque ele não sabe a forma correta de usar, não sabe como colocar o cinto, então às vezes deixa para lá. Então é importante o empregador tomar todas essas, adotar todas essas medidas que são previstas na NR. Outro aspecto, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. A gente vai fiscalizar e ver uma situação como essa. O empregador com a luva toda rasgada, ou às vezes sem luva, aí você vai perguntar para ele, ô fulano, por que você está sem luva? Aí ele vai falar, não, é porque a luva rasgou, não tinha mais no estoque, eu fiquei sem luva. Pessoal, o empregado aí não está se recusando a usar o EPI, ele não está usando porque o que tem para ele está sem condições de uso. Então o empregado ele tem que substituir esse EPI. E uma outra situação que não está na NR6, mas está na NR9, é adquirir um EPI considerando inclusive o conforto conforme a avaliação daquele trabalhador que vai utilizar o EPI. Vou pegar um exemplo também de fiscalização. Cheguei na empresa, o trabalhador estava usando uma vestimenta para corpo inteiro. Eu vi que a vestimenta estava rasgada, aí eu fui no estoque da empresa, tinha EPI. Aí eu fui perguntar ao trabalhador, aí ele foi falar por que ele preferiu utilizar aquele EPI rasgado. O que a empresa fez? Para diminuir o custo, ela mudou o tecido desse nova vestimenta, novo EPI, de forma que esse novo EPI ele esquentava muito. E trabalhando aí a 35, 40 graus com uma roupa um EPI que já provoca uma sobrecarga térmica importante,
muitas vezes o trabalhador preferia trabalhar com aquele EPI rasgado do que com o EPI novo, só que não oferecia o conforto daquele anterior. Então até o conforto daquele EPI ele precisa ser estudado para que realmente não ocorra essa recusa do uso pelo empregado. Beleza, pessoal? Passando aí algumas responsabilidades conforme a NR6. E o empregado, eu destaco aqui, ele tem que usar o EPI. Inclusive, a CLT prevê o seguinte: constitui ato faltoso a recusa do empregado injustificada ao uso do EPI. Então, se é ato faltoso, a gente pode entender como ato de insubordinação e disciplina desse empregado, podendo aí ensejar a demissão desse trabalhador por justa causa. Mas para que enseja a demissão por justa causa, tem que haver então uma recusa injustificada. Como eu disse, tem várias situações que podem justificar a recusa daquele trabalhador. Mas se for uma recusa injustificada, ou seja, você deu o EPI para o camarada, o EPI está em bom estado, está adequado ao risco, está dentro do conforto que ele pode oferecer, e mesmo assim o trabalhador insiste em não usar, aí o cara está de sacanagem. Vamos botar ele para a rua, porque só assim ele vai aprender. Então, a CLT prevê isso. Constitui justa causa o ato de indisciplina ou insubordinação, por exemplo, quando o empregado comete um ato faltoso pelo não uso do EPI. Olha, eu provando isso é um caso concreto julgado aí no TRT da terceira região, em que o trabalhador teve confirmada sua dispensa por justa causa. Por quê? Porque não usava o EPI. Então, o que o juiz diz? A reiterada recusa do reclamante, que é o trabalhador, em usar os EPIs representa falta gravíssima, autorizando a resolução do contrato por justa causa, sem que houvesse excesso do empregador. Então, o que a gente viu? É possível a demissão por justa causa do empregado que se recuse a usar o EPI. Olha a questãozinha aí para fechar a aula, fechar esse vídeo, pessoal. Questão do CESP. Os empregados seletistas devem observar as normas de segurança e medicina do trabalho. Ok. Constituindo ato faltoso sua recusa injustificada às instruções de segurança expedidas pelo empregador e a recusa ao uso do EPI. Isso que a gente viu, questão certa, recusa injustificada ao uso do EPI constitui sim o ato faltoso. E outra questão do CESP também caiu em 2015, concurso para engenheiro. Caso recuse utilizar os EPIs no exercício de suas atividades, o empregado poderá ser demitido por justa causa pelo empregador. Então é isso mesmo que a gente viu. Existe essa possibilidade quando for comprovado que a recusa foi injustificada. Tá ok? Questão também corretinha. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Sigam a nossa página lá no Facebook, SST da Depressão. Beleza? Aquele abraço e até a próxima. Valeu!